Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra você como criar uma mentoria do zero em 3 simples passos. Então, caso você esteja pensando aí em monetizar seu conhecimento, esse vídeo aqui é pra você. Muito prazer, caso você não me conheça, eu me chamo Kaique Djongo, sou especialista em escala de mentorias e esse vídeo aqui vai ser um vídeo avançado, tá? Então eu indico que você tenha aí papel e caneta pra fazer anotações e te aviso também que todas as semanas eu posto vídeos como esse, então não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo, combinado? Para começar o nosso vídeo, pra quem que é, tá? Eu gosto de fazer esse nicho bem no começo. Essa estrutura que eu vou mostrar aqui pra você, ela é ideal para profissionais que já são bem-sucedidos, às vezes no mundo físico, ou até mesmo já tem algum pezinho aqui no digital, mas ainda não montou uma estrutura de mentorias para escalar. Pessoas que já geram transformações reais, então pessoas que já têm um resultado, que já tenham mudado a vida de outras pessoas, e pessoas que amam ensinar e queiram viver da internet, tá? Então se você se encaixa em um desses 3 critérios aqui, esse vídeo continua sendo para você, fechou? Então continuando aqui, primeiro de tudo, o primeiro passo que aqui é sem enrolação. Uma coisa que você tem que ter muito clara é qual o problema que você resolve. Não é para quem você vende, não é avatar, esse tipo de coisa que é mais uma encheção de linguiça do que algo prático. De forma prática, por que que alguém pagaria para você? Porque provavelmente essa pessoa tem uma dor, um problema real que ela precisa resolver. É assim que você vai se destacar, é assim que você consegue realmente, falando em termos de marketing, ser a vaca roxa e se destacar e conseguir vender alguma coisa, especialmente uma coisa cara. Você precisa ser muito específico no que você resolve. Então, tudo parte da dor. Então, a gente pensa sempre num problema caro e específico. Porque quanto mais caro e específico for esse problema, mais fácil é a venda. Porque a pessoa tem um grau de urgência maior. E muitas das vezes um nível de consciência também maior. Vou te dar aqui alguns exemplos para você começar a pensar aí com você mesmo o que você falaria. Caso você ainda não esteja fechado no tema, eu vou ajudar você a pensar de uma forma avançada. Vamos lá. Vamos dizer que você seja, por exemplo, uma nutricionista ou um personal trainer, alguma coisa da área do emagrecimento, da área da saúde. Se você simplesmente fala, eu te ajudo a emagrecer, isso aqui é genérico e barato. Tem muitas, milhares, dezenas de milhares de pessoas falando a mesma coisa. Como que você se destaca nesse cenário? É mais difícil, porque é muito amplo. Um próximo nível seria como emagrecer trabalhando fora. Aí você já tá falando com pessoas, por exemplo, do corporativo, executivos, pessoas que trabalham fora de casa e ainda assim querem ter o resultado que você promete. Isso já é mais específico, porque pensa comigo, você já conseguiria criar conteúdos, anúncios, uma bio falando disso, ajudo pessoas que trabalham fora a botarem shape ou a terem o corpo dos sonhos. É um pouco mais específico. Já é muito melhor. E uma coisa interessante, quanto mais você nicha, menor é o seu mercado adereçável. Ele vai ficando mais nichado, porém, ele fica muito mais lucrativo. Porque no nicho, por exemplo, vou te ensinar como emagrecer, você talvez conseguisse vender um produto, um acompanhamento de R$1.000. Quando você já nicha para um público específico, você já consegue triplicar o quanto você cobraria, porque é uma pessoa muito mais específica, tá? E avançando esse exemplo que eu tô te dando, por exemplo, como emagrecer sendo diabética e na menopausa. Olha como isso daqui é nichado. Você sai da casa das dezenas de milhões de potenciais clientes no como emagrecer, uma pessoa que é diabética e tá na menopausa, né? Então você já nicha para uma mulher acima dos 35, 40 anos. Muito mais específico. Mas essa pessoa, ela tem muito mais dor e ela poderia te pagar muito mais. É assim que funciona. Vou te dar um outro exemplo aqui no mercado de renda extra como um todo. Uma coisa, né, a bolinha vermelha seria eu falar, vou te ensinar a ganhar dinheiro. Tô falando pra todo mundo, eu não posso cobrar muito, porque não tem uma especificidade. O amarelo já seria, vamos dizer, um pezinho no meu nicho. Vou ensinar como que você escala uma mentoria, algo mais assim. É uma proposta mais nichada, porque a pessoa já precisa ter um pré-requisito, ela precisa querer vender mentorias, como nesse exemplo aqui amarela, você tá trabalhando fora. Se ela não trabalha fora, se ela trabalha, por exemplo, no home office, você já teria cortado essa pessoa, tá? Então por isso que é importante você ver também como que você vai fazer esse pré-requisito. Agora, se eu vou mais fundo, por exemplo, no meu exemplo, ajudo mentores a terem de 10 a 20 calls de vendas qualificadas todos os dias para vender mentorias de 3 a 5 mil reais. Isso seria um exemplo de algo muito mais nichado. A pessoa já precisa vender mentoria, a pessoa precisa ter uma mentoria de 3 a 5 mil reais, a pessoa precisa já ter um nível de consciência que é isso que ela quer. O mercado adereçável é muito menor, mas você também consegue cobrar muito mais. O que significa que você precisa vender para menos pessoas para ter um resultado ainda muito expressivo. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma mentoria ali para bolinha vermelha, você cobra R$1.000. Você precisa vender para 100 pessoas para fazer R$100.000. Aí você precisa ter o suporte para essas 100 pessoas, onboarding, um monte de estrutura. Se você tem uma mentoria que, por exemplo, é R$5.000, você só precisaria de 20 pessoas para atingir
os mesmos 100 mil. Só que aí você vai ter um trabalho 5 vezes menor, né? Um outro exemplo, sua mentoria é 10 mil, 10 pessoas. Sua mentoria é 20, percebe? 5 pessoas apenas. Então, quanto mais você nicha, mais você cobra, menos pessoas você trabalha, ainda mantendo um faturamento alto. Então, se você puder tirar um insight desse vídeo, a dor que você resolve, ela vai definir o tamanho do seu mercado adereçável, quanto que você pode cobrar. Se você for muito raso, você vai ter que cobrar barato. E esse não é um posicionamento muito sustentável. Você tem que trabalhar com muita gente, porque as pessoas que têm dinheiro, elas pagam muito mais fácil. Se você nicha, você vai focar mais para as pessoas que têm mais capacidade financeira ou um nível de consciência mais alto. Quer dizer que o dinheiro não é o problema delas. Te pagar não é o problema. O problema é saber se você realmente resolve esse problema. Então você constrói dentro da sua comunicação, tá? Dentro do seu funil de vendas, que inclusive, vou deixar um vídeo aqui em cima e no final desse daqui, explicando o melhor funil para você vender essa mentoria que você vai criar, tá? Mas nessa comunicação, você já deixa claro para quem é. Tenta atrair um cliente de mais alto padrão, que o dinheiro para ele não é o problema. Fechou? Primeiro passo é isso. O que você resolve? O que você sabe fazer? Quem é você na fila do pão? Pense no problema caro e específico que você não vai se arrepender. Continuando. E aqui, então, vamos falar da estrutura de entrega. Aqui vocês dificultam muito a coisa. Aqui é onde você fala, Kaique, eu vou fazer um conteúdo de 100 horas, Kaique, eu vou fazer uma entrega jamais antes vista na história. Não é isso. Existem primariamente 2 estruturas que você tem que entender e escolher qual que você quer abordar. A individual e a em grupo. Resumidamente é isso. E qual que é a diferença na minha cabeça e na minha experiência? Única diferença. Podem ter outras que você pode implementar aqui, dependendo, obviamente, mas se você quiser facilitar a sua vida e ter resultado, como eu tenho, meus clientes têm, são esses 2 modelitos aqui, ó, individual e em grupo. O que você entrega? Uma base de conteúdos que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, um grupo de alunos mais VIP, no caso da individual, por exemplo, e uma base de conteúdos também em grupo, e um grupo de alunos que pode ser mais aberto também. Mas aí você que escolhe. A diferença maior, e aonde você vai colocar isso no teu pitch comercial e onde você vai gerar a sensação de valor, é no acesso a você. Na individual, a pessoa tem que ter acesso total a você. Seu WhatsApp, poder marcar reuniões com você quando ela quiser, ou dentro de um cronograma que você estipula de 4 reuniões por mês, durante 90 dias, por exemplo. Já a em grupo, é um acesso parcial. Digamos que você entra ao vivo a cada 15 dias, 1 hora, 2 horas a cada 15 dias, ou 1 hora por semana, para tirar dúvidas. Esse vai ser o único acesso que o seu cliente vai ter a você, parcialmente, né? Na individual, ele é total. E você vai cobrar de acordo. Na individual, por exemplo, 5 mil reais. Na em grupo, por exemplo, 1.500 reais. Qual que é a diferença? O acesso. A base de conteúdos é a mesma e tem que ser a mesma. Porque se você resolve sempre o mesmo problema, por que seria diferente? Um cliente individual teria acesso a mais coisa? Não faz sentido. Por quê? Quanto mais você conseguir resolver o problema da pessoa dentro da base de conteúdos, menos tempo ela vai gastar nas suas calls de suporte ou até nas lives, né? Se você for fazer mais aí em grupo. Quanto mais você conseguir fazer o cliente ter resultado sozinho, mais fácil é a sua vida como mentor. Então a sua base de conteúdos tem que ser muito boa e tem que ser para os 2 grupos. Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais pra frente como que você pode montar essa base. Esse conteúdo, como eu falei, é um conteúdo avançado. Eu sei que pode estar te dando muitos insights lá. Então se você já teve um insight, curte aqui esse vídeo que só vai melhorar. Vou mostrar agora para vocês como que nós podemos fazer uma estrutura de conteúdo, né? A nossa base de conteúdos. E aqui que é o problema. Quando eu converso com mentores, eu pergunto, quanto tempo que você tá fazendo sua mentoria? Kaique, eu tô fazendo há 2, 3, 4, 5 meses. Doideira. Você perdeu o ponto totalmente. O ponto da mentoria, primeiro de tudo, é você ter um resultado específico. XYZ. Kaique, putz, eu quero aumentar o meu número de leads qualificados para me vender mentorias. Esse é o problema. Como que eu resolvo isso? Tem uma base teórica para você resolver isso, uma trilha de implementação para você resolver isso. E não demora, gente, mais do que 8 horas. Não importa qual que seja o seu nicho. Se não for uma pós-graduação ou uma graduação, ou um tecnólogo, não for uma faculdade, você está resolvendo um problema específico, você tem que cortar no osso o que é. Se você já assistiu o Lobo de Wall Street, Fugazi, que é uma coisa no ar, assim, que não importa, é encheção de linguiça, versus o que a pessoa precisa saber. Então, a sua base teórica, ela tem que entregar o que a pessoa precisa saber, tarefas que ela precisa realmente aplicar para ter o resultado que ela quer. E, preferencialmente, se você fizer um bom trabalho aqui, a pessoa já consegue atingir o resultado dela, ou boa parte dele, sem a sua interferência. Quanto mais conteúdo inútil você colocar, mais tempo a pessoa vai gastar estudando coisas inúteis e talvez nem termine sua mentoria, nem assista. Sua mentoria tem 30 horas, 50 horas. Você realmente precisa de 50 horas para resolver um problema que às vezes é muito mais de uma implementação de algum hábito, a implementação de algum funil. Se eu te explico como que eu implemento um funil de call,
que gera vendas de 3 a 5 mil todos os dias no perfil de todos os meus clientes, já é o suficiente. Eu te ensino o teórico, eu te mostro o prático disso, eu te mostro resultados de quem aplicou e teve o mesmo resultado e eu te dou acesso a mim. É um fluxo que a pessoa pega em 8 horas, do zero. Do zero ao avançado dentro da minha metodologia, não demora mais de 8 horas. Porque não precisa, tá? Eu já cometi esse erro de ter mentoria que era 20, 30 horas. Preciso nem dizer que as pessoas nem terminavam e tinham um resultado muito baixo. Quanto mais eu fui cortando conteúdo e deixando só o que importa, maiores foram os resultados dos meus alunos. E a única coisa que realmente importa para o mentor é o resultado do aluno. Então, corte tudo que não for executável. A pessoa não precisa um exemplo de emagrecimento, ela não precisa entender a teoria, a ciência por trás de um carboidrato, a bioquímica no carboidrato, da proteína, da creatina. Não, se você consegue passar para ela, olha, você precisa disso para atingir isso, já é o suficiente. Não você precisa de carboidrato, porque isso vai ser uma fonte de energia pro seu músculo, e abadabadu, você vai gastar 20 horas explicando o que é um carboidrato. Não importa. A pessoa só precisa entender que ela precisa comer isso para atingir o resultado dela. Pense dessa forma na sua base de conteúdos, tá? O que mais você pode colocar dentro de uma área de membros? Estudos de caso de pessoas que atingiram o resultado que você promete. Você não pode parar de encantar o seu cliente depois que ele vira o seu cliente. Pelo contrário, se você for um marqueteiro sagaz, a primeira venda, ela é o começo da jornada. Você tem que ter outros produtos de ascensão dentro do seu ecossistema. Então, se você para de encantar, você para de vender para essa mesma pessoa, que é o cliente mais fácil de você vender um outro produto, um outro programa. Então, mostre outros resultados, mostre vitórias dos seus alunos, mostre aplicações práticas do seu método, continue mostrando, ensinando, encantando o seu cliente. Porque é uma coisa que eu coloquei aqui, uma escadinha. Próximos passos, pessoal. Se você vende, por exemplo, um curso, qual que é o próximo passo? Uma mentoria, talvez em grupo. Dentro da mentoria em grupo, qual que é o próximo passo? Uma mentoria individual. Qual que é o próximo passo para uma mentoria individual? Uma implementação, percebe? Se você não deixa claro que existe um próximo passo e você não guia o teu cliente nesse fluxo, ele não vai descobrir sozinho e ele não vai dar o próximo passo. É o seu trabalho fazer com que essa pessoa queira dar o próximo passo. E a única coisa que faz uma pessoa querer dar o próximo passo é o resultado que ela atinge onde ela já está. Entregue pequenos resultados. Prometa coisas que são muito fáceis da pessoa atingir. Quando ela atingir, ela vai comprar o seu método, ela vai comprar a sua filosofia e aí você vende o próximo resultado com 100% de confiança dessa pessoa. É importante você ter isso em mente, tá? E uma coisa aqui para finalizar nosso vídeo, dessa forma você já tem o suficiente para começar. Não fique paralisado em eu tenho que fazer 30 horas. Não fique paralisado nas coisas que não importam. A primeira coisa, a V1, né, a primeira versão da sua mentoria não vai ser a versão perfeita, vai ser a melhor versão que você consegue fazer hoje. Então, faça o melhor que você pode. Hoje você vai aprender mais coisas conforme você for fazendo. Você vai tendo mais feedback de clientes conforme você for fazendo. Você não precisa mais do que isso que eu te falei aqui. Um tema, né, uma dor bem definida do que você resolve, uma dor cara, específica, uma entrega que pode ser em grupo, pode ser individual, pode ser as duas coisas, dependendo do perfil do seu cliente em questão. Tem clientes que pagam mais caro, tem clientes que não têm tanto dinheiro, você pode se moldar dentro da reunião de vendas ou dentro do WhatsApp. Entregue um conteúdo que tem uma base teórica, materiais complementares, outras vitórias de clientes, estudos de caso, continue encantando o seu cliente e faça com que ele consiga ter o resultado dele em 90% das vezes, sem precisar necessariamente falar com você, tá? Porque muitas das vezes, reunião de vendas, se você é mentor, você sabe, acaba sendo mais uma sessão de terapia de destravar a cabeça do cliente do que ele, de fato, ter esse problema. Ele só não tem a cabeça ainda para executar. Então, aqueles que têm essa cabeça para executar, que às vezes já estão até um pouquinho mais avançados, eles conseguem fazer muitas das vezes sozinhos. Então, eles não vão para suas reuniões individuais, eles não vão muitas das vezes para reuniões em grupo, eles só te mandam algumas mensagens no WhatsApp para tirar dúvidas. Existem esses dois tipos de clientes no seu ecossistema. E é assim que você nutre os dois, base de conteúdo e deixe claro também os próximos passos, tá? Faça a primeira versão da sua mentoria. Faça do jeito que dá, grave do jeito que dá, faça materiais do jeito que dá. Se você ficar esperando a perfeição para fazer mentoria, você vai ver sua concorrência ganhar de você. Quando eu fiz a minha primeira mentoria, e aí eu fiz uma segunda versão, e aí eu fiz uma terceira versão, e continuei fazendo, e vou provavelmente fazer muitas outras versões durante a minha vida. Importante você ter isso em mente. Teste, teste, teste. Vai lá, começa, aplica, que vai dar certo. Eu falei pra você também que tinha um vídeo onde eu ensinaria o funil. Como que você agora vai vender essa mentoria? Qual que é o melhor funil aqui em 2025 para você fazer venda de mentorias? Vou deixar aqui então, né? Deve ter aparecendo agora para você esse vídeo. Vai lá, assiste.
tira suas dúvidas, implementa, tá? E se ficou com qualquer dúvida, pode mandar aqui embaixo. Caso você queira me ajuda pessoalmente aí no seu negócio, tô deixando o primeiro link aqui da descrição e meu Instagram aqui em cima, fechou? Então por esse vídeo foi isso, espero você no próximo, hein? Um abraço!